pessoal que ainda assiste essa sequência de vídeos. Deixa eu só conferir se está tudo aqui no lugar. Tá, massa. Eu vou agora da sequência para o módulo 2. Hoje a gente vai falar sobre variáveis. E assim, a gente vai apresentar os conceitos, mostrar um pouco, fazer uma demonstração rápida ali no VS Code. Quem estiver usando o TDA também, sem problemas. A gente vai usar o JavaScript para poder fazer essa demonstração, porque é algo mais bem basilar mesmo, então vamos seguir, né? O fato é que na aula passada a gente entendeu o conceito, né, de como o computador pensa e executa os programas, e agora surge uma pergunta muito importante, né, que é onde o computador guarda as informações enquanto um programa está sendo executado, né? Que é a galinha dos ovos de ouro, que é basicamente o que a gente vai trabalhar como profissão. É isso aí. A gente tem que saber como é que armazena, onde armazena, quando armazena, mas é tudo sobre armazenar dados, né? Então, tipo assim, a gente tem alguns exemplos aqui mesmo, que é idade, 20 anos, nome, Luiz. Perceba a utilização das aspas aqui, que é muito importante. Saldo, tem um valor. Se esse valor tivesse entre aspas, isso aqui não era o tipo float, era do tipo string, né? Isso aqui separa. No caso é tipo float porque tem decimal, que no tipo string, ou no tipo inteiro, não tem a casa decimal. Enfim. E agora a gente vai para alguns conceitos interessantes sobre o que é uma variável, né? Então, uma variável basicamente eu acabei de explicar para vocês, e é um espaço de memória, né? Aqui a gente tem... Poxa, antigamente esses slides eram interativos, né? Agora não dá mais para interagir. Deve ser porque usando na IA acaba comendo muito token. Enfim. Assim, imagine que você tem caixas e cada caixa possui uma etiqueta, né? Você pode botar um nomezinho na frente da caixa. Dentro de cada caixa você pode guardar uma informação qualquer. Na programação isso vai acontecer de maneira muito similar. Na realidade é a mesma coisa, né? Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um valor. Nada demais. É isso aí. Assim, ela possui um nome para identificar, né, que é uma variável, que é basicamente o que está escrito aqui. E é isso, aqui tem uns exemplos de variáveis. E eu também vou dar alguns exemplos aqui. Deixa eu ver se está streamando a tela do meu coisa. Tá sim, massa. Aqui eu estava testando alguns exemplos aqui, porque para ver como é que funcionava aqui no terminal, para poder explicar para vocês, para mostrar para vocês. Então vamos lá. Uma variável qualquer, nome, é o nome da variável, e ela vai levar o valor Felipe. Aqui, massa. Então aqui eu vou node app.javascript, que é desse jeito que eu vou acessar a variável que está nesse file, né? Então ele vai me mostrar lá. Tá. No caso ele não vai me mostrar por causa que eu só cadastrei essa variável, né? E ali está escrito só o nome da variável. O terminal não vai, o computador não vai me mostrar por quê? Porque eu não pedi para ele me mostrar. Como é que faz para mostrar no JavaScript? Usa esse comandozinho aqui chamado console log, abre aspas, bota o nome da variável, que é nome, e fecha ponto vírgula. Ponto vírgula não é necessário no JavaScript, mas eu costumo utilizar por costume mesmo. Não tem explicação lógica para isso não. Enfim, agora ele vai me mostrar o nome Felipe, né, que é o nome da variável. Existem algumas questões aqui, sei lá, idade igual a 22 anos. Isso aqui
um tipo inteiro. Isso aqui é um tipo string, ou isso aqui pode ser só assim também, vocês estão vendo. E agora eu vou dar alguns, vou dar um console de login aqui também, e agora eu vou para, sei lá, cidade. Oxe, cidade 2.5 não, 22.5 não, vou botar aqui São Paulo. É tipo string, um console aqui, idade 80 aqui, e é isso. Casado, pronto, massa. Aqui a gente tem um bom formuláriozinho aqui de tipos de variáveis. Aqui a gente tem um boolean, true ou false. Esse aqui ele só pode ser do tipo true ou do tipo false. Tipo float significa que tem que ser casas decimais. String está entre aspas. E é basicamente inteiro, um número inteiro, ou seja, que não tem casas decimais, né? Mesma coisa. E aqui eu vou rodar aqui pra gente ver, e é basicamente isso aqui, ó. Felipe, perceba que ele muda de cor, né, para o tipo não inteiro, ou não string. A gente pode aqui, sei lá, fazer um result igual a idade mais peso. É um inteiro mais float, então a ideia é que ele dê um resultado float. E eu vou dar um console log nisso aqui. Perdão. Console log result. Por hora. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Só pra gente poder dar uma olhada nisso aqui. Pronto, o resultado vai ser um tipo float, né? Mas, por exemplo, eu quero mudar isso aqui e fazer tipo colocar um texto aqui. A soma da idade com peso é result. Tá, mas isso vai funcionar igual, né? Vai estar aqui. Só que eu quero deixar mais específico. Lembre que quanto mais específico você for com o computador, com o idiota útil que é o computador, melhor. Então eu vou criar aqui uma variável chamada aqui, final result is gonna be equal to result ponto toString. O que é toString? A string a gente sabe que é um tipo de variável, e toString significa que é uma função. Isso aqui é uma função, quando é assim, é uma função que vai fazer o final result ser o result, só que para o modelo string. Na prática, vocês vão perceber que é a mesma coisa, exatamente a mesma
coisa. Era para ser. Result is not. Ah, tá. Beleza. Aqui. Nossa. Agora funcionou. Porque o toString tem que ser maiúsculo, basicamente. Nesses vídeos eu vou fazer tudo sem corte, tá, pessoal? Então não significa que o que eu estou fazendo é o que vocês estão vendo, e se eu errar vocês vão ver que eu errei, e se eu acertar vocês também vão ver que eu acertei. Enfim, basicamente é isso que eu tinha para explicar sobre os tipos, né, de o que é uma variável, no caso. Vamos lá. Tipos primitivos. Assim, nem toda informação é igual, né? É basicamente o que eu já falei, né? Nem toda informação é igual. Um número não é um texto, né? Basicamente o que eu estava mostrando ali para vocês. Um texto não é um booleano, que é um verdadeiro ou falso, né? Assim, existem tipos primitivos que é para separar esse tipo de variáveis, né? Para a gente poder entender com o que a gente está trabalhando. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu apagar esses comentários aqui, porque esses comentários não vão ser mais verdade. Resultado, isso aqui. Massa. Eu vou botar. Tudo bem. Vou botar 20 anos aqui, só para poder ser 100,5. Tá. Não esqueçam do console. Pronto. Pronto. 100,5. Perfeito. Show. Acho que agora vai ficar bem melhor para enxergar, né? Porque isso aqui tá ruim para eu enxergar aqui. Se eu chegar aqui na idade e transformar isso aqui em string, vai dar um problema, que é isso aqui, ó. Ele colocou o primeiro string e depois ele colocou 80,5. Isso é um problema, porque isso não é uma soma que a gente quer. Então por isso que a gente tem que separar o que é inteiro do que é float, do que é inteiro e do que é string. Isso aqui é um string, ele literalmente concatenou ali um string em um float, né? O que acontece, por exemplo, se a gente fazer uma soma de strings assim, é a mesma coisa. É porque, se eu não me engano, existe uma maneira de ele como é que chama? Poder entender isso como pode ser que seja. Não JavaScript não. Mas aqui existem algumas linguagens que, quando você usa aspas simples, ele pode entender que não seja um string, né? Ele pode levar isso, enfim, é relativo. Mas, por via de regra, é assim que funciona. Por isso que a gente tem que especificar, né? Então, só para poder tirar aqui, isso aqui é um inteiro, isso aqui é um string, por mais que pareça um float, isso aqui é um string. E agora a soma vai voltar a ser efetuada porque voltou os dois a ser do tipo float e do tipo inteiro. E vamos lá. Inteiros e reais, uma do tipo float e outra do tipo string, né? O tipo real, na realidade, é o tipo float, ou double, sei lá, depende muito da linguagem que você for utilizar. No caso do JavaScript, é float. E o inteiro é o que não tem casa decimal, inclusive os negativos, tá?
Boolean é isso aqui. Isso aqui é um tipo string, por exemplo. Então, Felipe Programação Brasil são strings. Dá para perceber que eles estão entre aspas, né? Simples ou duplo. Mais uma forma legal que a gente pode utilizar é isso aqui, que é tipo, o usuário está logado, true. O verdadeiro. O produto está disponível em estoque, true, porque o produto que existe. Isso é muito utilizado para verificações, né? Para vocês. Tudo que é relativo a strings a gente é muito utilizado, né? Mas sendo mais específico, por exemplo, a gente pode ter ali uma função que a gente precisa que seja string, por requisitos de segurança, por requisitos de funcionalidade, tudo isso. Então a gente tem que especificar lá, 2 pontos, string, 2 pontos, boolean. O retorno disso tem que ser string, ou tem que ser boolean, ou tem que ser float, ou tem que ser obrigatoriamente inteiro. Então tudo isso é para a gente aprender como é que isso funciona, né? Vamos lá. Strings, containers. Containers, perdão, containers é uma outra etapa, constantes. Algumas informações elas nunca podem mudar, né? Tipo, sei lá, o número de pi, que está aí um exemplo, né? A velocidade da luz, CPF, os dias da semana sempre vão ser 7 também. São fixos, né? E uma forma legal da gente entender isso na prática seria, por exemplo, com pi. Pi vai ser igual a 3,14. Massa. Se a gente der um console log em pi, a gente vai encontrar esse valor. 3,14. Opa. Claro, a gente botou um vírgula aqui, ele entende que o primeiro. Isso aqui virou um array para o JavaScript, né? Depois eu vou explicar isso aqui. Mas não é uma vírgula que vai identificar, é um ponto. Agora ele já vai voltar o valor certo, né? Quando está uma vírgula aqui, ele entende que um valor 3 é o primeiro valor e o 14 é o segundo valor, né? Mas no caso a gente quer o 3,14 mesmo. Pi. O que acontece, por exemplo, se eu renomear pi aqui, vai ser igual a só 3, por exemplo. O que acontece? Ele vai me retornar só 3. E se eu colocar aqui, se pi for 62, por mais que a gente saiba que está errado, ele vai me retornar 62, porque foi o... Vamos lá, entenda assim, existe esse espaço de memória. Eu fui lá e coloquei o nome desse espaço aqui como pi. Isso aqui é pi e o valor dele é 3,14. Pronto, fechei o espaço de memória chamado pi, que tem um valor chamado tem um valor de 3, tipo float, de 3,14, 3,14. Tá. Aí logo em seguida eu peguei pi de novo e coloquei o valor dele de 62. Quando eu pedir para mostrar pi, ele vai ter o último valor que eu dei a ele. Porque eu configurei a memória, o espaço de memória, depois eu reconfigurei o espaço de memória e depois eu fui ver o que tinha no espaço de memória. Então, ele vai mostrar claramente 62. O que acontece se, por exemplo, a gente chegar aqui antes de pi e colocar um const? Primeiro que ele vai dar erro aqui, né? Quando a gente tentar renomear o pi. Aqui, ó, já deu erro. Então, como ele é uma constante, eu não posso reatribuir o nome pi a outra variável, né? Então, vou ter que comentar ela aqui para poder funcionar. 3,14. Tá, então, se depois do console... claro, no JavaScript, para a gente poder especificar, né, como a gente está falando aqui, a gente tem que ao máximo especificar o que é uma variável, o que é uma constante. Se eu passasse o nome aqui let
para pi e desse um console log nele, let é para uma variável, né? Const é para uma constante, não pode ser mudada. Vou botar aqui o famoso 62 e dá, ele vai dar erro. A constante, a gente está atribuindo um valor de constante para uma variável já existente, né? Então eu não posso renomear isso aqui. A gente já viu que se a gente colocar o constante antes do pi, ele vai salvar esse espaço de memória para constante. Mas se eu colocar o let, ele vai reescrever, porque isso é a forma de poder atribuir uma variável. Então está escrito dessa forma aqui ou dessa forma aqui, está certo, só o valor de pi que está errado. Enfim. Eita, slide que ficou feio, viu? Não fui eu que fiz não, viu? Só para minha defesa. Esses slides eu faço via IA, essa IA aqui chama Genspark, depois eu mostro. Enfim, ela é muito boa para criar slides, mas aqui ela deu uma vacilada legal. Mas costuma ficar bem legal, vocês vão ver pelas aulas, né? Tá, sim, aqui é sobre, a gente vai falar sobre conversão de tipos, né? Que 20, eu utilizei aquela função nativa do JavaScript chamada toString para converter 20 inteiro para uma string, né? Mas tem como você converter de string para inteiro. Eu não sei se existe uma função chamada toInteger, talvez exista, né? Vamos ver aqui. Só para eu poder recuperar aqui o que eu tinha aqui, o que eu estava fazendo com vocês. Aqui. Se eu meter aqui. Tá igual. E final result. Aqui, ó. Percent, né? Final result vai ser percent float, resultado. Eu acho que isso aqui não vai funcionar porque eu estou passando o resultado para o tipo float, mas esses dois caras aqui estão no tipo string, então na prática é para aparecer 100.5, ou perdão, 20 e 80, né, que eu passei para float só 20 e 80, mas caso eu passe assim, float, e apagar isso aqui. Não, vamos deixar, que é pra gente poder ver a diferença, né? E aqui eu vou dar um console log, final result, e vou dar um resultado também, pra gente ver a diferença, né? Pronto. Então eles vão aparecer juntos, então eu vou ter que fazer isso aqui para vocês verem como fica. O ponto aqui, o ponto no JavaScript é diferente de em outras linguagens, né? Então vamos deixar assim. Clear. Vou lá. O primeiro resultado é o final result, que eu fiz questão de passar as variáveis que estão no tipo float, no tipo string para o tipo float. Então eu passei a idade para o tipo float, que aqui está no tipo string, e passei
o peso para o tipo float, que aqui está no tipo string. Eu poderia até colocar aqui parse int, isso que ficaria até melhor, mas você vai ver que não vai dar diferença. Então a soma da idade e do float, depois de terem sido passadas para inteiro e float ao mesmo tempo, vai dar 100.5. Mas já o resultado, a variável resultado, que é a soma de idade mais peso, e idade mais peso são do tipo string, vai ser uma concatenação, né, desses dois valores, porque o mais é uma concatenação. Então o que está acontecendo aqui é uma concatenação de strings. Então a gente vai ter aqui a idade e a gente vai ter aqui o peso, separadamente. E aqui a gente vai ter a soma de idade mais peso, né? E é basicamente isso aí. Esse é um exemplo de conversão. Massa, legal. Olha que legal essa interação. Sim, claro. Eu vou pedir para que vocês façam esses testes aí, né? Do que eu acabei de explicar para vocês, como funciona. E é isso aqui tem um exemplo, mas vocês podem fazer da forma como vocês quiserem. Eu recomendo pelo JavaScript, mas por exemplo aqui é em Python, tá? Então aqui as variáveis são diferentes, tipo a forma, né, é diferente, então o número você, enfim, o print aqui é referente ao console.log que a gente usa. Então as variáveis são iguais na realidade, só que a forma de demonstração é diferente. E aí a gente tem aqui o que a gente aprendeu foi exatamente sobre o que manipula os dados, que são variáveis, e na próxima aula a gente vai finalmente começar a trabalhar com operadores, né? Os operadores ali de manipulação, exato, né? A gente vai aprender como o computador faz contas, né? Que a gente fez ali um 20 mais 80.5 e tal, mas a gente não sabe exatamente como é que funcionou, mas a gente sabe que o mais serve para somar, né? Como é que faz para multiplicar, tudo isso. Então na próxima aula a gente te dá um overview nisso aí. E é basicamente isso. Vou estar ficando por aqui e talvez eu grave logo uma outra aula, a próxima aula já em sequência. Mas vamos ver.